Meu nome é Ellen Joyner. Tenho 33 anos. Na véspera de Natal de 2025, dirigi por 6 horas através de uma forte nevasca na Pensilvânia para chegar em casa. Quando entrei pela porta, minha mãe nem perguntou se eu tinha chegado bem. Ela olhou para o meu casaco e disse: não entre na sala de jantar. Vá sentar no cantinho do café da manhã com as crianças. O namorado da sua irmã vai chegar a qualquer momento e eu não vou deixar você nos envergonhar hoje à noite. Então, aos 33 anos, com um doutorado, uma carreira na Filadélfia administrando 180 milhões de dólares e minha filha de 6 anos segurando minha mão, eu fui mandada para uma mesa dobrável de cartas coberta com uma toalha plástica de bonecos de neve. Minha filha Emily sentou entre um primo de 7 anos e uma cadeirinha elevada. Ela olhou para mim com aqueles grandes olhos castanhos e sussurrou: mamãe, por que a vovó sempre faz a gente sentar aqui? Eu não tinha resposta. Enquanto isso, minha mãe continuava alisando os guardanapos de linho na sala de jantar como se estivesse preparando tudo para a realeza. Então a campainha tocou. Minha irmã abriu a porta. Um homem de terno cinza entrou, me viu e ficou pálido na mesma hora. A mão dele se apoiou no batente da porta. O que ninguém ali sabia era que ele vinha trocando mensagens comigo havia 2 meses. Também não sabiam que a carreira dele estava literalmente nas minhas mãos. E muito menos que minha mãe estava escondendo a verdade de todos nós. Se você já foi o filho invisível da família, já deixa um like agora, porque o que aconteceu depois foi algo que ninguém naquela casa estava preparado para ver. Deixa eu voltar um pouco e explicar como chegamos a esse ponto. O cantinho do café da manhã fica a uns 4 metros da sala de jantar. Perto o suficiente para ver tudo. Perto o suficiente para ouvir tudo. Mas longe o bastante para deixar bem claro que nós não pertencíamos àquele lugar. A mesa da sala de jantar estava posta para 8 pessoas. A porcelana Lenox que minha mãe só tira do armário em ocasiões especiais. Taças de cristal Waterford, 3 tamanhos diferentes para cada pessoa. Talheres de prata que ela tinha passado a manhã inteira polindo. Guardanapos de linho branco presos em anéis de prata. No centro da mesa, um arranjo de rosas brancas da floricultura Morrisons que custou $120. Eu sei porque vi o recibo no balcão da cozinha. Já no cantinho do café da manhã havia apenas uma mesa dobrável comprada na Target. Uma toalha plástica com desenhos de bonecos de neve que ainda tinha uma mancha de molho desde o dia de ação de graças. Pratos de papel, copos de plástico com princesas da Disney para as crianças. Uma caixa com 24 lápis de cera da Crayola. Meu primo Jake, de 7 anos. Minha prima Emma, de 5, presa na cadeirinha. Minha filha Emily, de 6. E eu. Emily sentou ao lado de Jake, olhou ao redor por alguns segundos e depois levantou os olhos para mim. Com aquela voz sincera e doce que só crianças de 6 anos têm, ela perguntou: mamãe, a gente vai comer com os bebês porque a vovó não gosta da gente? Senti minha garganta apertar. Eu me abaixei ao lado dela. Não, querida. A gente só está sentado aqui para sobrar mais espaço para os adultos. Ela franziu a testa e respondeu: mas você é adulta. Eu sorri de leve. Eu sei, meu amor. Jake, sem perceber o clima estranho, entregou um lápis de cera para Emily e disse: quer colorir um dinossauro? Emily olhou para a folha de desenho, depois voltou a olhar para mim. Ela não pegou o lápis. Eu sei o que você deve estar pensando. Por que eu sequer vim? Por que dirigir 6 horas no meio de uma nevasca com minha filha só para acabar sentada numa mesa de crianças? Porque uma parte de mim, uma parte boba e esperançosa, acreditou que este ano seria diferente. Achei que, depois de tudo que conquistei, finalmente eles me enxergariam. Eu estava errada. Mas antes de contar o que aconteceu quando aquele homem entrou pela porta, você precisa entender quem eu realmente sou. Porque minha família não sabe. Na verdade, nunca perguntaram. Eu não sou uma mãe solteira lutando para sobreviver fazendo papelada em uma ONG e ganhando 48 mil por ano. Eu sou diretora sênior de programas da National Cancer Research Foundation, uma das 5 maiores organizações de financiamento de pesquisa sobre câncer nos Estados Unidos. Eu administro um portfólio de 180 milhões de dólares. Supervisiono o financiamento de pesquisas contra o câncer em todo o país. Tenho uma equipe de 23 pessoas que respondem diretamente a mim.
Todos os anos analiso mais de 400 pedidos de financiamento. Minha assinatura aparece em cartas que liberam milhões de dólares para projetos científicos. Fui promovida em setembro. Meu salário é de US$ 165 mil por ano, além de um bônus anual de 12 mil e benefícios completos. Tenho um doutorado em biologia molecular pela Boston University, concluído em 2019. Minha tese foi sobre a inibição direcionada de PDL1 em linhagens celulares de câncer de mama triplo negativo. Já publiquei 12 artigos revisados por pares. Apresento trabalhos em conferências nacionais e colaboro com pesquisadores do National Institutes of Health. Minha mãe não sabe nada disso. Nunca perguntou. Eu moro na região de Rittenhouse Square, na Filadélfia. Um lindo apartamento de um quarto no 8º andar, com vista para o parque. O aluguel é $2.100 por mês. Piso de madeira, tetos altos. Emily tem o próprio quarto. Levamos 15 minutos caminhando até a escola dela, e eu chego ao trabalho em 18 minutos a pé. Também faço trabalho voluntário na Lex Lemonade Stand Foundation. Tenho ingressos de temporada para a Orquestra da Filadélfia. Tenho 3 amigos muito próximos do trabalho. Emily tem encontros para brincar, aulas de dança e tudo o que uma criança de 6 anos poderia querer. Nós temos uma boa vida. Uma vida que eu construí. Mas, para minha mãe, eu ainda sou a filha que está lutando para dar conta de tudo. Ela ainda acha que eu cometi um erro ao me divorciar do meu ex-marido. Ainda acredita que eu sou a filha que nunca conseguiu fazer nada direito. Deixa eu falar sobre David. Eu me casei com ele quando tinha 27 anos. David Sloan, engenheiro de software, gentil, estável, paciente. Nós nos conhecemos em Boston, quando eu estava terminando meu doutorado. Ele era exatamente o tipo de homem que meus pais diziam querer para mim. Mas, no fim, eles não queriam ele. Minha mãe dizia que ele não era ambicioso o suficiente. Meu pai disse que ele vinha de uma família de classe trabalhadora, como se isso fosse algum tipo de doença. Mesmo assim, nós nos casamos. Foi uma cerimônia pequena em Boston. Meus pais apareceram, sentaram na segunda fileira e foram embora antes mesmo de a recepção terminar. Minha mãe disse que estava com enxaqueca. Ficamos casados por 3 anos. Tentamos de verdade, mas queríamos coisas diferentes. Ele queria continuar em Boston. Eu recebi uma proposta de trabalho em Filadélfia. Ele não queria ter filhos imediatamente. Eu queria. Aos poucos fomos nos afastando. Às vezes simplesmente acontece. Quando engravidei da Emily, em 2018, eu e David já estávamos conversando sobre separação. Mesmo assim decidimos tentar fazer dar certo. Durante um ano, nós realmente tentamos. Mas quando Emily completou 1 ano, nós dois já sabíamos que o casamento tinha chegado ao fim. Nos divorciamos em 2021. Foi um processo tranquilo e justo. Eu fiquei com a guarda principal e ele fica com a Emily em fins de semana alternados e nos feriados. Ele é um bom pai. Nós conseguimos cuidar da Emily juntos sem brigas ou drama. Eu continuei usando o sobrenome dele. Não porque ainda o amasse. Hoje somos amigos, nada além disso. Mas toda a minha vida profissional foi construída como Ellen Sloan. Meus artigos publicados, meu LinkedIn, meu diploma de doutorado, meus cartões profissionais, meu e-mail do trabalho, minha reputação, tudo está ligado a esse nome. Ellen Sloan tem uma carreira. Ellen Joyner é apenas alguém que meus pais ignoram. Então, no trabalho continuo sendo Ellen Sloan. E nos documentos oficiais, como carteira de motorista, passaporte e quando estou na casa dos meus pais, continuo sendo Ellen Joyner. Quando contei à minha mãe sobre o divórcio, ela ficou em silêncio por uns 8 segundos. Depois disse: bom, essas coisas acontecem. Pelo menos você tem a Emily. Como se minha filha fosse um prêmio de consolação. Em seguida ela perguntou: você está saindo com alguém? Eu respondi que não. Ela suspirou e disse: você devia se esforçar mais, Ellen. A Emily precisa de uma figura paterna. Eu desliguei o telefone. Naquele ano não voltei para casa no Natal. Nem no ano seguinte. Só voltei em 2022, pela primeira vez em 2 anos. Emily tinha 3 anos.
Minha mãe me abraçou na porta e disse: "Você parece cansada." Não foi sentir sua falta, nem que bom que você voltou. Apenas você parece cansada. Logo depois ela pegou Emily no colo e disse: "Ah, que coisa mais fofa. Você é a cara da sua tia Nathalie quando era pequena." Emily não parece nada com Nathalie. Ela se parece comigo. Mas eu não corrigi. Naquele Natal eles decidiram tirar uma foto de família. Meu pai montou a câmera no tripé e minha mãe começou a organizar todo mundo. Meus pais ficaram no centro, Nathalie à direita e eu à esquerda segurando Emily. Então minha mãe olhou para mim e disse: "Ellen, querida, você pode dar um passinho para trás? Você está fazendo sombra na Nathalie." Eu dei um passo para trás. A foto ficou linda. Eles mandaram revelar em tamanho 20 por 25 e colocaram numa moldura sobre a lareira. Na imagem aparecem meu pai, minha mãe e Nathalie perfeitamente centrados, nítidos e sorrindo. Emily e eu mal aparecemos. Ficamos quase cortadas da foto, apenas um borrão na borda da imagem. E essa foto ainda está lá, na lareira, neste exato momento. Minha mãe aponta para aquela foto sempre que recebe visitas em casa e diz com orgulho: "Que foto linda de nós três, não é?" 3. Como se Emily e eu simplesmente não existíssemos. Se você sabe como é a sensação de ser apagado da própria família, escreve invisível nos comentários. Na Páscoa passada, eu dirigi até lá com a Emily para irmos à igreja. Depois do culto, minha mãe nos apresentou a esposa do reverendo Campbell. Ela disse: "Esta é a Nathalie, nossa filha mais nova. Ela trabalha no consultório do Dr. Patterson, um consultório odontológico tão bonito." Em seguida apontou para mim e continuou: "E está a Ellen. Ela mora em Filadélfia e trabalha com uma fundação." Depois olhou para minha filha e acrescentou: "E está a filha dela, é isso? Emily?" Eu respondi calmamente: "É Emily." Então a senhora Campbell perguntou com gentileza: "Que tipo de fundação você trabalha, querida?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu: "Pesquisa sobre câncer. Um trabalho muito nobre. Agora, você já provou o presunto?" Fiquei ali parada, segurando a mão da Emily, sem dizer nada. Emily olhou para mim e sussurrou: "Mamãe, a vovó esqueceu meu nome de novo." Apertei a mão dela e disse baixinho: "Está tudo bem, querida." Mas não estava. Foi naquele momento que eu parei de tentar. O que eles não sabem é que eu não estou apenas sobrevivendo. Eu estou prosperando. O apartamento em Rittenhouse Square onde moro com a Emily é ótimo. Eu poderia facilmente comprar uma casa no subúrbio se quisesse, mas escolhi continuar na cidade porque nós duas amamos caminhar até o parque, visitar museus e viver do jeito que vivemos hoje. No trabalho, acabei de aprovar o financiamento de um ensaio clínico que pode salvar cerca de 30.000 vidas. No mês passado, apresentei ao conselho uma proposta para ampliar nossos programas de pesquisa em câncer pediátrico, e eles aprovaram mais 40 milhões de dólares baseados nas minhas recomendações. Eu sou respeitada na minha área, recebo convites para falar em conferências, pesquisadores me ligam diretamente para discutir projetos, e eu oriento jovens cientistas que estão começando. Todos os dias tomo decisões que podem mudar a vida de milhares de pessoas. Mesmo assim, na cabeça da minha mãe, eu ainda sou apenas uma mãe solteira lutando para sobreviver fazendo trabalho administrativo em uma instituição de caridade. E eu deixei que ela continuasse acreditando nisso porque, há muito tempo, parei de buscar a aprovação dela. Pelo menos até esta noite. Porque, 2 semanas atrás, minha irmã Nathalie me ligou toda animada e disse: "Ellen, tenho uma notícia incrível. Vou levar alguém para conhecer a família no Natal. O nome dele é Andrew. Andrew Brennan. Ele é médico, oncologista. Mamãe e papai vão adorar." No mesmo instante meu estômago afundou, porque eu conhecia esse nome. Andrew Brennan. Eu o conheci em 15 de outubro, na recepção anual de doadores da NCRF, no Centro de Convenções da Filadélfia. É o maior evento do nosso ano, com cerca de 340 convidados entre doadores, pesquisadores, médicos, membros do conselho e funcionários. Eu estava lá representando a equipe, usando um vestido azul marinho e um crachá que dizia Ellen Sloan, Ph.D., diretora sênior de programas, NCRF. Andrew estava lá como convidado através da rede de oncologia da Pensilvânia.
Ele usava um terno azul escuro, gravata cinza, era alto, elegante e tinha aquela postura confiante de quem está acostumado ao ambiente profissional. Ele se aproximou de mim por volta das 7h20 da noite, perto da mesa de sobremesas, apertou minha mão com firmeza, olhou direto nos meus olhos e disse: Dr. Andrew Brennan, oncologista do Lancaster General Hospital. Ouvi coisas ótimas sobre o trabalho da fundação. Conversamos por 11 minutos sobre avanços em imunoterapia, sobre os desafios de financiar ensaios clínicos e sobre terapias combinadas para melanoma metastático. Ele era charmoso, articulado, fazia perguntas inteligentes, mas havia algo calculado em seu jeito, como se estivesse me entrevistando, como se cada pergunta tivesse um propósito. No final da conversa, pedi o meu cartão de visitas. Entreguei-lhe um papel branco, acabamento fosco, logotipo da NCRF no canto. Ellen Sloan, PhD, diretora sênior de programas, National Cancer Research Foundation, com meu e-mail e telefone direto. Ele olhou, sorriu, disse: diretora sênior de programas. Impressionante. Você deve ter muita influência sobre quais projetos recebem financiamento. Mantive a voz neutra e respondi que faço parte de um processo de análise maior, muito colaborativo. Ele assentiu, mas algo nos olhos dele me dizia que ele entendia exatamente o que eu fazia. Agradeceu, apertou minha mão novamente e disse que foi um prazer me conhecer. Achei que era só isso, mas no dia seguinte recebi uma mensagem: Ellen, foi maravilhoso te conhecer ontem à noite. Adoraria continuar nossa conversa tomando um café. Você tem algum tempo livre esta semana? Não reconheci o número, até ver a assinatura Andrew Brennan, MD. Esperei 3 horas antes de responder, de forma profissional e educada. Obrigada, Andrew. Estou sobrecarregada com as avaliações de fim de ano, mas agradeço o convite. Um não suave. Ele enviou outra mensagem 4 dias depois: sei que você está ocupada, mas se surgir uma folga na sua agenda, adoraria te levar para jantar. Sem falar de trabalho, só boa conversa. Não respondi, mas fiz algo que provavelmente não deveria. Entrei no nosso banco de dados e procurei pelo nome dele. Lá estava a proposta de financiamento submetida em 28 de setembro, Lancaster General Hospital, Departamento de Hematologia e Oncologia. Investigador principal Andrew Brennan, MD. Valor $3,2 milhões. Ensaio clínico de fase 2 combinando pembrolizumab e Drafanib para melanoma metastático com mutação BRF. Estava na minha fila de análise e, de repente, tudo fazia sentido. Ele tinha pesquisado sobre mim. Sabia que eu era diretora sênior de programas. Sabia que eu gerenciava o financiamento em hematologia e oncologia. Abordou-me de forma deliberada. Aquela mensagem não era apenas amigável, era estratégica. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um frio na espinha, porque agora eu tinha um conflito de interesses grande. Segundo a política da NCRF e as diretrizes do NIH, eu precisaria divulgar imediatamente e me afastar de qualquer análise de financiamento em que tivesse relação pessoal com o investigador principal, mesmo que fosse potencial. Mas eu não sabia o quão sério Andrew estava. Talvez ele estivesse apenas sendo simpático. Talvez eu estivesse pensando demais. Então não respondi e não registrei nenhuma divulgação. Disse a mim mesma que lidaria com isso se virasse um problema. Mas ele continuou mandando mensagens. Em 2 de novembro: espero que isso não pareça ousado demais, mas realmente gostei da nossa conversa. Que tal um café? Só 30 minutos. 10 de novembro. Ainda pensando na nossa conversa sobre a terapia CAR-T, adoraria ouvir mais sobre suas ideias durante um almoço. 18 de novembro. Vou estar em Filadélfia na próxima semana para uma conferência. Existe alguma chance de você estar livre para jantar? 22 de novembro, véspera de Ação de Graças. Sei que você está ocupada, mas não consigo parar de pensar na nossa conversa na recepção. Só um café. Que tal? Cada mensagem era educada, quase profissional, mas persistente. Respondi aquela última: Andrew, agradeço sua persistência, mas minha agenda está cheia até o fim do ano. Tenha um ótimo dia de Ação de Graças. Outro não suave. Ele respondeu imediatamente: entendido. Espero que você tenha um feriado maravilhoso com sua família. Não respondi. 2 dias depois, Nathalie me ligou: Ellen, preciso te contar uma coisa.
Conheci alguém. O nome dele é Andrew Brennan. Ele é oncologista no Lancaster General. Estamos saindo há 3 semanas e é incrível. Ele é tão inteligente e gentil, e a mamãe vai surtar quando conhecê-lo. Minhas mãos ficaram geladas. Andrew Brennan. Sim. Você o conhece? Sentei no sofá, tentando processar. Eu o conheci brevemente em um evento de trabalho. Meu Deus, que coincidência! Ele comentou que foi a um evento de pesquisa sobre câncer em Philly. Era você? Sim. Conversamos por alguns minutos. Ele é incrível, Ellen. Sério, acho que pode ser algo sério. Vou levá-lo para casa no Natal. Você vai adorar. Eu disse as palavras como um robô. Que ótimo, Nathalie. Fico feliz por você. Desliguei o telefone e fiquei tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Andrew Brennan, o homem que me mandava mensagens há 6 semanas me convidando para sair, o homem cujo financiamento de 3,2 milhões de dólares estava na minha fila de análise, o homem que claramente pesquisou sobre minha posição e me abordou estrategicamente, estava namorando minha irmã. E ele não fazia ideia de que éramos parentes, porque o sobrenome da Nathalie é Joyner. O meu profissionalmente é Sloan, porque minha mãe nunca fala realmente sobre mim. Quando alguém pergunta, ela diz apenas que ele mora em Filadélfia, trabalha em uma ONG e tem uma filha, vago, indiferente, como se eu fosse uma ideia secundária. Andrew Brennan não tinha como juntar as peças, e eu não contei para Nathalie o que tinha acontecido, porque o que eu diria? Então eu não disse nada. Dirigi de volta para casa no fim de semana de ação de graças e fiquei 2 dias. Andrew ainda não tinha aparecido, mas Nathalie não parava de falar dele. Andrew disse isso, Andrew acha aquilo, Andrew vai revolucionar o tratamento do melanoma. Minha mãe brilhava sempre que ouvia o nome dele. Um médico, Nathalie, um oncologista. Que maravilha! Na sexta de manhã, voltei para Filadélfia com a Emily, sem dizer uma palavra, e então, 2 semanas antes do Natal, algo aconteceu que mudou tudo. Nathalie ligou para minha mãe em uma chamada de vídeo. Sei disso porque minha mãe me contou depois. Nathalie estava empolgadíssima, falando sem parar. Mamãe, o Andrew me contou a coisa mais engraçada. Ele disse que conheceu uma mulher em um evento de pesquisa sobre câncer em Filadélfia. O nome dela é Ellen Sloan. Ela é diretora sênior de programas ou algo assim. Ele disse que tentou convidá-la para um café algumas vezes, mas ela sempre respondia que estava ocupada demais. Ele achava ela realmente impressionante. Não é engraçado? Mesmo o primeiro nome da minha irmã. Segundo o que minha mãe me contou muito depois, o rosto dela ficou branco naquele momento. Porque minha mãe não é boba. Ela sabe que eu trabalho na Filadélfia, sabe que uso o sobrenome do meu ex profissionalmente, sabe que trabalho com pesquisa em câncer. Ellen Sloan, Ellen Joyner, mesma pessoa. Minha mãe percebeu naquele instante que Andrew estava me perseguindo, mas não disse nada. Não contou para Nathalie, não a avisou, não me ligou. Em vez disso, disse a Nathalie: ah, que engraçado. Bom, tenho certeza que ela só estava ocupada. Andrew fez a escolha certa com você, querida. Ela desligou e enterrou o assunto, porque minha mãe queria Andrew para Nathalie. Ela queria o médico bem-sucedido, o homem respeitável, o genro que poderia se gabar na igreja. E se isso significava esconder o fato de que ele havia corrido atrás da filha mais velha primeiro, que assim fosse. Eu ainda não sabia de nada disso. Só descobriria na véspera de Natal. Mas senti que algo estava errado quando minha mãe me ligou em 23 de dezembro. Ellen, você ainda vai vir amanhã, certo? Sim, mãe. Ótimo. Porque o namorado da Nathalie vai estar lá. Andrew. Ele é médico. Muito bem-sucedido, muito respeitoso. Isso é importante para Nathalie. Então, eu preciso que você seja apenas agradável, não fale demais, não mencione seu trabalho, não fale de Filadélfia. Apenas deixe a Nathalie ter seu momento. Pode fazer isso pela sua irmã? Senti a Emily puxando minha manga. Ela segurava seu ursinho de pelúcia favorito, pronta para a viagem. Claro, mãe. Sério, Ellen. Não nos envergonhe. Ela desligou. Olhei para Emily, que sorriu para mim. Vamos ver a vovó e o vovô. Ajoelhei-me, abracei-a. Sim,
querida, vamos. Ela inclinou a cabeça e perguntou: eles gostam da gente? Meu coração se partiu um pouco. Claro que sim, meu amor. Mas eu não tinha certeza se acreditava nisso. Então arrumamos o carro, presentes que eu havia escolhido por semanas, a mala da Emily, seus pijamas favoritos, seus livros de colorir, e dirigimos 6 horas por uma nevasca na véspera de Natal. Emily adormeceu no banco de trás. Eu dirigi em silêncio, olhando para a neve e pensando no que me esperava. Chegamos às 16h52. Estacionei na entrada e acordei Emily. Chegamos, querida. Ela esfregou os olhos e olhou para casa. Era bonita. Realmente era. A casa dos meus pais em Upper St. Clair é linda, colonial branca, varanda grande na frente, luzes de Natal, guirlanda na porta. Subimos os degraus e eu bati na porta. Minha mãe abriu e olhou para mim. Não para Emily. Para mim. Você está atrasada. Não, como foi a viagem? Oh, que bom que você chegou bem. Apenas você está atrasada. Ela olhou para meu casaco, meu jeans, minhas botas com neve. Como se eu tivesse rastreado lama pelo carpete branco da minha mãe. Não é na sala de jantar. Vai sentar na mesinha do café da manhã com as crianças. O namorado da sua irmã vai chegar a qualquer momento e eu não vou deixar você nos envergonhar hoje à noite. Emily olhou para mim, confusa. Segurei sua mão. Vamos, querida. Caminhamos pela casa, passando pela sala de jantar com sua mesa perfeita, e entramos na mesinha do café da manhã, uma mesa dobrável, toalha de plástico com bonecos de neve e aquela mancha de molho ainda visível, pratos de papel. Jake e Emma já estavam lá colorindo. Emily se sentou ao lado de Jake, olhou ao redor e me perguntou alto o suficiente para todos ouvirem: mamãe, por que a vovó sempre nos faz sentar aqui? A gente come com os bebês porque ela não gosta da gente? Minha mãe, na sala de jantar, fingiu não ouvir. Eu me agachei ao lado da Emily. Não, querida. Nós só estamos sentadas aqui para dar mais espaço aos adultos. Mas você é adulta. Eu sei. Ela franziu a testa e não pegou um lápis de cor. Sentei ao lado dela, entre minha filha de 6 anos e a cadeirinha. Observei minha mãe alisar aqueles guardanapos de linho pela 12ª vez. Meu pai estava encostado na lareira, olhando o relógio. Natalie andava de um lado para o outro perto da janela, vestido vinho, cabelo perfeito, maquiagem impecável. Olhava para o celular, depois para a janela, depois para o celular de novo. Ela estava nervosa, animada. Este era o momento dela, e eu era apenas uma nota de rodapé. A irmã que não importava, a mulher na mesa das crianças. A campainha tocou exatamente às 5. Natalie praticamente correu para a porta, ajeitou o vestido, conferiu seu reflexo no espelho do corredor, abriu a porta com um sorriso capaz de iluminar a sala. Andrew, você chegou na hora certa. Ele entrou. Terno cinza carvão, gravata vinho, sapatos pretos Oxford polidos como espelho, segurando uma garrafa de vinho, Chantal Margaux. Eu conheço vinhos. Aquilo custava pelo menos $200. Ele sorriu para Natalie, inclinou-se e beijou sua bochecha, e então seus olhos fizeram o que todo mundo faz ao entrar em um lugar novo. Percorreram a sala, observaram as pessoas, o espaço, a disposição. Seu olhar passou pelo meu pai, pela minha mãe, pela sala de jantar, e pousou em mim, sentada na mesa das crianças, a 12 pés de distância, com minha filha ao meu lado. Eu assisti tudo em câmera lenta: reconhecimento, choque, pânico. O rosto dele perdeu a cor, de bronze saudável a pálido em 2 segundos. O corpo se desequilibrou levemente, como se alguém tivesse empurrado por trás. A mão direita se agarrou ao batente da porta, os nós dos dedos brancos. A garrafa de vinho na mão esquerda se inclinou, mas ele conseguiu segurá-la antes que caísse. A boca abriu um pouco. 4 segundos e meio de contato visual direto. Eu não desviei o olhar. Fiquei calma, observando ele perceber que a mulher com quem vinha trocando mensagens por 2 meses estava sentada na mesa das crianças na casa dos pais da namorada dele. Natalie não percebeu. Estava ocupada demais pegando o casaco dele. Andrew, você está bem? Ele piscou, se recompôs rápido, sorriso profissional voltando ao rosto. Sim, desculpe, escorreguei.
O chão de vocês é muito polido. A voz dele soou apenas um pouco tensa. Minha mãe entrou como um falcão cuidado. O Donald encerou ontem. Estendeu a mão. Você deve ser o Dr. Brennan. Estamos muito felizes com a sua visita. Andrew desviou os olhos de mim e apertou a mão dela. Senhora Joyner, obrigado por me receber. Sua casa é linda. Tudo fluía como se nada tivesse acontecido. Meu pai se aproximou, apertando firme a mão dele, avaliando-o. Donald Joyner, prazer em conhecê-lo. O prazer é meu, senhor. Natalie brilhava, segurando o braço dele. Andrew, este é meu pai e minha mãe. Ela fez um gesto vago em direção à parte de trás da casa. Essa é a Ellen, minha irmã mais velha. Ela mora em Filadélfia e trabalha com ONGs. O tom de desdém na voz da minha mãe era claro, como se ela estivesse se desculpando por eu existir. Andrew se virou, olhou para mim, forçou um sorriso. Prazer em conhecê-la, Ellen. Emily puxou minha manga. Mamãe, quem é aquele homem? Eu não me levantei, apenas falei, clara e calma, nós já nos conhecemos. A sala congelou. Todas as cabeças se viraram. O sorriso de Natalie vacilou. O quê? Os olhos da minha mãe se prenderam em mim como um chicote, um aviso afiado. O rosto de Andrew ficou pálido de novo. Mantive a voz serena. Nos conhecemos em uma conferência em outubro, na recepção de doadores da NCRF em Filadélfia. O maxilar de Andrew se fechou. Ele olhou para Natalie, depois de volta para mim. Ah, é certo. Sim, eu não percebi que vocês eram parentes. Natalie riu nervosa. Oi, que coincidência. Minha mãe forçou um tom alegre. Não é adorável? Agora, Andrew, vamos acomodá-lo. O jantar está quase pronto. Ela o guiou em direção à sala de jantar. Ele caminhou rígido, sem olhar para trás. Natalie ficou parada por um instante, olhando para mim, confusa. Você não mencionou que o conhecia. Dei de ombros. Não surgiu no momento. Ela franziu a testa, mas minha mãe chamou pelo nome dela e ela saiu apressada. Emily olhou para mim. Mamãe, você conhece aquele homem? Sim, querida. Um pouco. Por que ele parecia assustado quando te viu? Crianças veem tudo. Alisei seu cabelo. Não sei, meu amor. Que tal você colorir com o Jake? Ela pegou um lápis de cor, mas continuava olhando em direção à sala de jantar. O jantar foi servido às 18h15. Os adultos na mesa principal começaram primeiro. Minha mãe carregava travessas da cozinha peru assado do mercado do Cum, presunto glaciado, purê de batatas, caçarola de vagem, molho de cranberry, pãezinhos frescos. A sala de jantar parecia uma revista porcelana Lenox, cristais Waterford, 3 taças de vinho por lugar, talheres de prata. Andrew sentou no lugar de honra, à direita da minha mãe, em frente a Natalie, com o reverendo Campbell e sua esposa. Tio Jack e tia Christine observavam, todos sorrindo. Ninguém veio servir a gente na mesinha do café da manhã. Levantei, fui até o buffet na cozinha, preparei um prato para Emily peru, purê de batatas, um pãozinho. Voltei e depois fiz os pratos para Jake e Emma. Ninguém ofereceu ajuda. Da sala de jantar, risadas, a voz da minha mãe, brilhante e teatral. Andrew, pegue mais presunto, por favor. Donald cortou ele pessoalmente esta manhã. A voz de Andrew, calorosa. Está delicioso, senhora Joyner. Tudo está maravilhoso. O reverendo Campbell fazia perguntas contínuas sobre sua prática, Dr. Brennan. Andrew respondeu com elegância, humilde mas confiante. Tenho a sorte de trabalhar com uma equipe incrível no Lancaster General. Estamos explorando terapias combinadas para melanoma metastático, tentando tornar a imunoterapia mais eficaz ao combiná-la com medicamentos direcionados. Minha mãe, o reverendo, como é importante. Trabalho tão vital. Cortei o peru da Emily em pedaços pequenos. Ela comia silenciosa, de vez em quando olhava para a sala de jantar, depois voltava para mim. Mamãe, por que você não se senta com os adultos? Porque a vovó quis que ficássemos aqui, querida. Mas você é adulta, Emma. A menina de 5 anos entrou na conversa. Por que você está sentada com a gente? Olhei para ela, sincera. Essa é uma ótima pergunta, Emma.
Da sala de jantar, meu pai perguntou a Andrew sobre sua formação onde fez sua residência? Nathalie, intervindo orgulhosa, ele está sendo modesto. Conte sobre o ensaio clínico que está desenvolvendo, Andrew. Andrew riu, com autoironia, ainda está nos estágios iniciais, mas estamos esperançosos. Eu fiquei ali, comendo peru em um prato de papel, ouvindo Andrew descrever o exato ensaio clínico que eu vinha revisando nos últimos 3 meses. O ensaio sobre o qual ele não sabia que eu tinha autoridade. Emily terminou de comer e empurrou o prato. Mamãe, podemos ir para casa agora? Beijei o topo da sua cabeça logo, querida. A sobremesa chegou às 18h45. Torta de maçã, torta de abóbora, chantilly em uma taça de cristal. Tio Jack estava sentado ao lado de Andrew. Conversavam sobre golfe, acho. O celular de Andrew vibrou no bolso do paletó. Ele o puxou, olhou para a tela, algum alerta do sistema hospitalar provavelmente. Mas quando tirou o telefone, algo mais caiu junto, um cartão de visitas. Ele caiu no chão com a frente para cima. Tio Jack viu, se abaixou e pegou. Você deixou cair algo. Entregou para Andrew. Mas antes que ele pudesse pegar, Tio Jack olhou para o cartão e leu em voz alta, de reflexo. Ellen Sloan, Ph.D., Senior Program Director, National Cancer Research Foundation. Ele fez uma pausa, olhou para o cantinho do café da manhã, para mim. Hã? Ellen, é seu? A sala ficou em silêncio. Todos os garfos pararam. Cada conversa morreu. A mão de Andrew congelou no meio do caminho para pegar o cartão. A cabeça da minha mãe girou rapidamente. Nathalie ficou paralisada. Eu olhei para tio Jack. Calma, sim, é meu. A voz trêmula de Nathalie. Porque você tem o cartão da minha irmã? Andrew olhou para ela, depois para mim, e de volta para ela, atrapalhado. Nós nos conhecemos na recepção que mencionei em outubro. Ela me deu o cartão. Não percebi que vocês duas eram parentes. A voz de Nathalie subiu. Vocês se conheceram em uma conferência? Sim. Conversamos brevemente sobre pesquisa em câncer. Pedi o cartão dela para networking. Não pensei nada demais. Os olhos de Nathalie se estreitaram. Se você não pensou nada, por que ainda está com ele no bolso? Boa pergunta, Nathalie. Andrew gaguejou. Eu guardo muitos cartões de contatos profissionais. Soou fraco. Ele sabia disso. Nathalie se virou para mim. Ellen. Emily puxou minha manga. Mamãe, todo mundo está olhando para você. Apertei sua mão, me levantei e caminhei devagar em direção à mesa da sala de jantar. 8 pares de olhos me seguiam. Tirei o telefone do bolso, desbloqueei, rolei a tela, encontrei as mensagens e comecei a ler. Calma, como se estivesse lendo a previsão do tempo. 16 de outubro. Ellen, foi maravilhoso te conhecer ontem à noite. Adoraria continuar nossa conversa com um café. Você está livre esta semana? Silêncio. Rolei a tela. 2 de novembro. Espero não parecer atrevido, mas gostei muito da nossa conversa. Que tal um café? Só 30 minutos. O rosto de Nathalie ficou branco. Continuei. 22 de novembro. Sei que você está ocupada, mas não consigo parar de pensar na nossa conversa na recepção. Só um café. O que me diz? Olhei para cima. Nathalie olhava para Andrew, tremendo. Você estava pedindo minha irmã em namoro? Andrew se levantou, desesperado. Nathalie, eu não sabia que ela era sua irmã. Juro, seu sobrenome é Joyner. O dela é Sloan. Como eu ia saber? A voz de Nathalie quebrou. Você não sabia que eu tinha uma irmã? Não sabia que eu tinha família? Eu sabia que você tinha família, mas você nunca mencionou. Começamos a namorar em novembro. Você ainda estava mandando mensagem para ela em novembro. Andrew estendeu a mão, ela se afastou. Você sabia de mim quando estava mandando mensagem para ela? Não, juro que não. A vozinha de Emily cortou o silêncio. Mamãe, por que a tia Nathalie está chorando? Olhei para ela. Está tudo bem, querida. Fica aí.
Minha mãe se levantou, a voz alta e frágil. Ellen, o que é isso? O que você está fazendo? Me virei para ela. Estou respondendo perguntas, mãe. Ela continuou. Você está fazendo cena na véspera de Natal na frente de todo mundo. Mantive a voz calma. Não estou fazendo nada. Estou dizendo a verdade. O reverendo Campbell se mexeu desconfortável. Sua esposa tocou seu braço. Claramente queriam sair. Tio Jack olhava para Andrew, reavaliando tudo. Meu pai permanecia em silêncio, com a expressão dura. Eu ainda não tinha terminado. Há mais coisas que todos vocês deveriam saber. Todos se viraram para mim. Olhei para Andrew. Conte sobre sua proposta de subsídio. O rosto dele passou de pálido a cinza. Natalie olhou entre nós. Que subsídio? Não esperei a resposta. Andrew submeteu uma proposta à NCRF em setembro. 3,2 milhões de dólares para um ensaio clínico de fase 2 sobre terapia combinada para melanoma metastático. Fiz uma pausa, deixando todos absorverem a informação. Eu sou a diretora sênior que supervisiona essa linha de financiamento. Os olhos de tio Jack se arregalaram. Nossa! Minha mãe suspirou. Ellen, ignorei-a. Isso significa que eu reviso propostas como a do Andrew. Eu faço recomendações sobre quais subsídios devem ser financiados e quais não. Minha opinião tem grande peso junto ao conselho. A voz de Natalie mal se ouviu. Um sussurro. Você está revisando o subsídio dele? Estava, respondi, até perceber que havia um conflito de interesses. Andrew finalmente encontrou a voz, rouca. Ellen, eu não sabia. Quando te conheci na recepção, não sabia que você era a pessoa revisando minha proposta. Levantei a sobrancelha. Não sabia? Não, quero dizer, eu sabia que você trabalhava na NCRF, vi seu crachá, mas não sabia que você cuidava especificamente de subsídios de hematologia e oncologia. Seu cartão diz o Senior Program Diretor. Você me perguntou o que eu fazia, eu te disse que gerenciava um grande portfólio. Você é um homem inteligente, Andrew. Você sabia. Ele abriu a boca, fechou. Nada. Minha mãe encontrou a voz, estridente. Ellen, qual exatamente é o seu trabalho? Virei-me para encará-la de frente. Sou diretora sênior de programas na National Cancer Research Foundation. Gerencio 180 milhões de dólares em financiamento para pesquisa sobre câncer. Supervisiono 23 pessoas. Reviso mais de 400 propostas de subsídio por ano. Meu salário é de 165 mil dólares por ano, mais bônus. Tenho PhD pela Boston University, publiquei 12 artigos revisados por pares e fui promovida a esta posição em setembro. A boca da minha mãe se abriu, mas nada saiu. A voz do meu pai, baixa, incrédula. Você nunca nos contou. Olhei para ele. Eu tentei, pai. Mas vocês nunca perguntaram. Minha mãe finalmente encontrou palavras. Mas você disse que trabalha para uma organização sem fins lucrativos. Sim, mãe. A NCRF é uma organização sem fins lucrativos, 501c3. Mas vocês nunca perguntaram, e eu nunca disse que ganhava 165 mil dólares. Não, mãe. Eu não disse porque toda vez que eu tentava falar sobre meu trabalho, vocês mudavam de assunto. Vocês assumiam que eu estava lutando financeiramente. Assumiam que eu não ganhava nada. Nunca perguntaram. O reverendo Campbell pigarreou, tentando aliviar a tensão. Ellen, isso é impressionante. De verdade, seu trabalho deve salvar inúmeras vidas. Assenti para ele. Nós tentamos, reverendo. Tio Jack ainda me encarava. Jesus, Ellen, por que você nunca disse nada? Olhei para ele, depois para minha mãe. Alguém teria escutado? Silêncio. Andrew falou, a voz tremendo. Ellen, de acordo com a política da NCRF, você precisa se afastar da revisão do meu subsídio. Isso é um conflito de interesses agora. Olhei para ele. Eu sei. Já redigi um e-mail de divulgação. Vou protocolar na segunda de manhã. Nunca quis que isso. Não importa o que você quis, Andrew. Importa o que você fez. Natalie se levantou,
a cadeira arranhando o chão. Olhou para Andrew, lágrimas escorrendo. Sai. Natalie, por favor, saia da minha casa. A voz dela estava firme. Andrew olhou ao redor. Ninguém o defendeu. Ninguém falou. Ele pegou o casaco, caminhou até a porta, parou, olhou para Natalie. Desculpe. Ela não respondeu. Ele saiu. A porta se fechou. 19h09, a vozinha de Emily, pequena e assustada. Mamãe? Me virei. Ela estava em pé agora, me olhando com os olhos arregalados. Caminhei até ela e me ajoelhei. Está tudo bem, querida. Por que todo mundo estava gritando? Eles não estavam gritando com você, amor. Eu prometo. Natalie desabou em uma cadeira, soluçando. Levantei-me e caminhei até ela. Ela olhou para mim. Você sabia. Você sabia que ele estava interessado em você. Sentei-me ao lado dela. Eu não sabia que ele estava saindo com você até você me dizer o nome dele em novembro. Eu não fazia ideia. Mas você sabia que ele te mandava mensagens? Sim. E eu dizia não todas as vezes. Você gostava dele? Pensei por um momento. Honestamente? Não. Havia algo nele que parecia errado, como se ele quisesse algo de mim. Ela me encarou. O subsídio dele. Ele queria que o subsídio dele fosse aprovado. Não respondi, porque não sabia se era verdade, mas suspeitava. Ela colocou o rosto nas mãos. Ele te usou para chegar até mim? Talvez. Ou talvez ele realmente gostasse de você e a conexão comigo fosse um bônus. Eu nunca saberia. A voz da minha mãe cortou o ar, tremendo de raiva e algo mais culpa, talvez. Como você pôde fazer isso, Ellen, na véspera de Natal, na frente de todos? Você humilhou sua irmã. Levantei-me e olhei para ela. Eu disse a verdade, mãe. Você deveria ter ficado quieta. Você deveria ter a voz firme do meu pai. Interrompeu Bárbara. Pare. Ela se virou para ele, furiosa. Você está do lado dela. Ele olhou para mim, depois para Natalie, e depois de volta para minha mãe. Ela salvou Natalie de cometer um erro terrível. Aquele homem estava mentindo. Melhor ela saber agora. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Você sempre teve ciúmes da sua irmã. Sempre. E foi aí que eu tive o suficiente. Não, mãe. Nunca tive ciúmes. Eu apenas estava cansada de ser invisível. Caminhei até o cabide, peguei minha jaqueta. O casaco da Emily. A voz da minha mãe soou desesperada. Para onde você vai? Para casa. Você não pode ir. É véspera de Natal. Virei-me para encará-la pela última vez. Mãe, você me colocou na mesa das crianças. Disse para eu não te envergonhar. Me apresentou aos seus amigos e esqueceu o nome da minha filha. Você passou 33 anos me tratando como se eu não importasse. Então, sim, eu posso ir embora, e eu vou. Estendi a mão para Emily. Vamos, querida. Estamos indo para casa. Ela pegou minha mão imediatamente. A voz de Natalie, baixa e quebrada. Ellen, espera. Parei. Ela enxugou os olhos. Obrigada por me contar. Queria que você tivesse me contado antes. Mas obrigada. Assenti. Meu pai se levantou. Ellen, dirijam com cuidado, vocês duas. A voz dele estava suave, talvez pela primeira vez em anos realmente me olhando. Eu vou, pai. Emily e eu saímos para a neve. O frio nos atingiu com força. Meu carro estava coberto por 4 centímetros de neve. Destranquei o porta-malas. Os presentes ainda estavam lá, intactos. Não os tirei. Coloquei Emily na cadeirinha. Ela ficou quieta, processando tudo. Entrei no carro, liguei o motor e fiquei ali esperando o aquecedor ligar. Meu telefone vibrou. Mensagem de Natalie: desculpa por tudo. Dirija com cuidado. Não respondi ainda.
Apenas fiquei ali. A voz de Emily do banco de trás: mamãe, agora vamos para casa? Olhei para ela pelo retrovisor. Sim, querida. Estamos indo para casa, para o nosso verdadeiro lar em Filadélfia. Sim, nosso verdadeiro lar. Ela sorriu timidamente. Bom. Eu gosto mais da nossa casa. Eu também, querida. Eu também. Saí de ré da garagem, sem olhar para trás. A viagem de volta levou 6 horas e meia. A neve estava pior, as estradas vazias. Parei uma vez em um posto de gasolina em Somerset, enchi o tanque, comprei café horrível e joguei fora. Emily dormia no banco de trás. Meu telefone não parava de vibrar. Só olhei por volta das 22h30 em um ponto de descanso. 3 mensagens da Nathalie: desculpa. Nunca soube o que você fez. Eu deveria ter perguntado. Mamãe não está lidando bem, mas papai disse que ela estava errada sobre você. 2 mensagens da minha mãe: você envergonhou essa família além do reparo. Não sei mais quem você é. Uma do meu pai: cheguem bem em casa, filha. E uma de um número desconhecido: Ellen, aqui é o Andrew. Me desculpe por tudo. Vou me recusar profissionalmente. Espero que possa me perdoar. Apaguei o número do Andrew e respondi ao meu pai: chegamos bem. Obrigada. Não respondi à minha mãe, voltei para o carro e dirigi. Chegamos em Filadélfia às 2h18 da manhã de Natal. Carreguei Emily até nosso apartamento. Ela estava meio adormecida. Acolhi-a na cama, beijei sua testa. Ela murmurou: mamãe, sim, querida. Estou feliz que estamos em casa. Eu também. Fui para meu quarto, troquei de roupa e me joguei na cama. Meu apartamento estava silencioso. Sem enfeites, sem árvore, apenas nós. Pela primeira vez em horas, consegui respirar. Na manhã seguinte, 26 de dezembro, acordei às 7h30. Emily já estava de pé, assistindo desenhos. Preparei o café da manhã: panquecas, seu favorito. Comemos no sofá, quietas, normal. Por volta das 8h30, abri meu laptop e redigi o e-mail que havia prometido. Assunto: conflito de interesse, divulgação, recusa imediata necessária. Dr. Jameson Clark, Chief Science Officer, National Cancer Research Foundation. Prezados, estou escrevendo para divulgar um conflito de interesse relacionado ao subsídio número NCRF 2025-182, P. Andrew Brennan, MD, Lancaster General Hospital. Conheci o Dr. Brennan na recepção anual de doadores da NCRF em 15 de outubro de 2025. Posteriormente, ele iniciou contato pessoal durante um período de 8 semanas, o qual recusei. Recentemente soube que o Dr. Brennan está em um relacionamento com minha irmã mais nova. Dadas essas conexões, não posso mais fornecer uma análise imparcial desta proposta. Solicito respeitosamente recusa imediata e reatribuição a outro diretor de programa. Peço desculpas por qualquer interrupção no cronograma de avaliação. Linha do tempo completa das interações anexada. Atenciosamente, Ellen Sloan, PhD, Senior Program Diretor. Enviei o e-mail e o Dr. Clark respondeu às 10h15. Ellen, obrigado pela transparência. Vamos discutir na segunda-feira. Não se preocupe, lidaremos com isso de forma apropriada. Na segunda-feira, 27 de dezembro, me encontrei com o Dr. Clark. Ele foi compreensivo e solidário: você fez a coisa certa. É exatamente por isso que temos essas políticas. O subsídio foi então reatribuído à Dr. Patrícia Donnelly. Fui oficialmente retirada do caso. Nas 2 semanas seguintes, Nathalie e eu trocamos mensagens, não todos os dias, mas com regularidade. Ela estava processando tudo, magoada, mas também começando a despertar para a realidade. Tenho pesquisado sobre o Andrew na internet. Ele tem um padrão, Ellen. Mulheres em posições que podem ajudar a carreira dele. Sinto-me uma idiota. Liguei para ela. Você não é idiota. Ele era calculista. Você não poderia saber. Você acha que ele te escolheu para chegar até mim? Fui honesta. Não sei. Talvez. Ou talvez ele realmente gostasse de você e me viu como um bônus.
De qualquer forma, você está melhor assim. Ela ficou em silêncio por um tempo. Obrigada por me contar. Você é minha irmã, Nathalie. Sou? Quase não conversamos. Isso pode mudar, se você quiser. Longa pausa. Gostaria que mudasse. No dia 10 de janeiro, Nathalie ligou Ellen. Estou pensando em me mudar, ter meu próprio lugar. Mamãe não está lidando bem com nada disso. Você deveria fazer o mesmo. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Mesmo? Mesmo? Você finalmente vai poder descobrir quem você é, não quem eles querem que você seja. Ela riu, triste como você fez. Sim, como eu fiz. Ela fez uma pausa. Posso ir te visitar algum dia? Ver seu apartamento, conhecer a Emily direito. Sorri. Adoraria. Minha mãe me ligou 14 vezes entre o Natal e meados de janeiro. Eu não atendi. Ela deixou mensagens de voz. As primeiras eram raivosas, você precisa me ligar de volta. Depois defensivas, eu só estava tentando proteger a Nathalie. Em seguida, culpando são férias. A família deveria estar junta. No dia 8 de janeiro, diferente, mais silenciosa Ellen, seu pai me mostrou seu LinkedIn. Eu não fazia ideia do seu PhD, da sua posição. Não sei o que dizer. Por favor, me ligue. Ouvi, não deletei, não liguei de volta. Ainda não. Em 11 de janeiro, Nathalie me contou algo que me gelou o sangue. Ellen, preciso te contar algo sobre a mamãe. O quê? 2 semanas antes do Natal, eu estava em uma videochamada com ela. Eu estava falando sobre o Andrew. Mencionei que ele tinha me contado sobre uma mulher chamada Ellen Sloan, em um evento de câncer. Ele disse que tentou convidá-la para um café, mas ela estava ocupada demais. Meu estômago caiu e a cara da mamãe ficou estranha, como se ela tivesse percebido algo, mas ela não disse nada. Apenas mudou de assunto. Eu nunca tinha pensado nisso até agora. Ela sabia o que sabia. Andrew estava me perseguindo. Ela ligou os pontos. Ellen Sloan, Ellen Joyner. Ela sabia e não te contou. Nathalie ficou quieta por muito tempo. Por que ela faria isso? Fechei os olhos. Porque ela queria que você tivesse ele. O médico bem-sucedido, o genro respeitável, mesmo que significasse esconder o que ele fez. Meu Deus, sim. A voz de Nathalie tremia. Preciso falar com ela. Nathalie, não. Preciso. Ela desligou. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Olá, a voz dela estava grossa, como se tivesse chorado. Ellen, a Nathalie acabou de. Ela me confrontou sobre o Andrew, sobre o que eu sabia. Eu não disse nada. Eu deveria ter contado a ela. Eu deveria ter contado a você. Eu queria que a Nathalie fosse feliz. Queria que ela tivesse alguém bom ao lado dela. E eu pensei que se eu apenas ignorasse, tudo se resolveria sozinho. Você escolheu a fantasia da Nathalie em vez da verdade. Eu estava errada. Silêncio. Ellen, me desculpe por isso. Por tudo. Pela mesa das crianças. Por te menosprezar. Por nunca ter perguntado sobre sua vida, por 33 anos te tratando como se você não importasse. Senti algo quebrar no meu peito. Não sei se um desculpa é suficiente, mãe. Eu sei, mas é tudo que eu tenho. Ela desligou. No dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, ironicamente, a Alice me contou algo no trabalho. Você soube? A bolsa do Brennan foi aprovada. Olhei para cima. O quê? Doutor. Depois da revisão do Doni, 3,2 milhões aprovados. Ciência sólida, protocolo forte. O conselho votou sim. Me recostei, processando. A bolsa do Andrew foi financiada de forma justa, e eu não senti nada, nem raiva, nem vingança, apenas neutralidade profissional. Ele conseguiu o que merecia pelo mérito. O processo funcionou. No dia 21 de fevereiro, recebi uma carta pelo correio, escrita à mão.
A letra da minha mãe, 3 páginas, papel creme com monograma. Sentei na mesa da cozinha. Emily estava em um encontro com amigas. Abri a carta e li 2 vezes. Ellen, escrevi esta carta 1 dúzia de vezes e joguei fora 1 dúzia de vezes, mas preciso tentar. Eu estava errada sobre tantas coisas. Criei uma narrativa na minha cabeça sobre quem você era. A filha que cometia erros. A filha que nunca acertava. A filha que precisava ser consertada. Nunca perguntei se essa narrativa era verdadeira. Apenas acreditei. Seu pai me mostrou seu perfil do LinkedIn, suas publicações, sua posição. Eu não fazia ideia. Sinto que te olhei através de um vidro distorcido por 33 anos, vendo alguém que não existia. Não sei como consertar isso. Não sei se posso, mas quero tentar, se você me permitir. Eu te amo. Sempre amei. Só não sabia como demonstrar. Desculpe-me. Dobrei a carta e guardei na gaveta da minha escrivaninha. Não respondi. Ainda não. Mas também não joguei fora. No dia 1º de março, Nathalie veio me visitar. Pela primeira vez no meu apartamento em Filadélfia. Ela entrou, olhou ao redor. Ellen, isso é lindo. Obrigada. Emily correu para ela, tímida no começo, depois se soltando. Você é minha tia Nathalie? Nathalie se agachou. Sou, e você deve ser a Emily. Ouvi tanto sobre você. Elas começaram a colorir juntas enquanto Nathalie e eu conversávamos. Vou me mudar no próximo mês. Achei um lugar em Shadyside, um quarto. Pequeno, mas é meu. Estou orgulhosa de você. A mamãe não está feliz, mas vai se acostumar. Nathalie olhou para Emily, depois para mim. Você fez tudo isso sozinha. Criou ela, construiu sua carreira sem ajuda. Tive ajuda. Amigos, creche, colegas de trabalho bons, mas sim, eu fiz. Não sei se eu conseguiria. Você conseguiria, se precisasse. Ela sorriu. Talvez. Pedimos pizza, assistimos a um filme. Emily adormeceu no sofá. Nathalie olhou para ela. Ela tem sorte de ter você. Eu tenho sorte de ter ela. No dia 15 de março, meu pai me mandou uma mensagem. Sua mãe quer vir visitar, ver a Emily, ver sua vida. Tudo bem para você? Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Digitei, apaguei, digitei de novo. Deixe-me pensar. Sem pressa. Não respondi imediatamente porque precisava descobrir o que eu queria, não o que eles queriam, não o que seria mais fácil, mas o que eu queria. E eu ainda não tinha certeza. Mas sabia de uma coisa: eu não precisava mais da validação deles. Não precisava que me vissem para saber que eu existia. Eu tinha construído uma vida, uma boa vida, uma vida da qual me orgulhava. Uma filha que me amava, uma carreira que fazia diferença, amigos que me valorizavam, uma cidade que parecia lar. Não precisava da aprovação da minha mãe. Não precisava do orgulho do meu pai. Mas talvez, só talvez, eu pudesse deixá-los entrar nos meus termos, com meus limites. Não porque eles merecessem, mas porque eu merecia paz. No dia 20 de março, a Emily me fez uma pergunta enquanto eu a colocava para dormir. Mamãe, vamos ver a vovó e o vovô de novo. Afaguei seus cabelos. Talvez, bebê, algum dia. Eles gostam da gente agora? Beijei sua testa. Acho que estão aprendendo. Ela sorriu, sonolenta. Que bom, porque eu gosto mais do nosso apartamento mesmo. Ri. Eu também, querida. Eu também. Apaguei a luz dela, fui até meu quarto, sentei perto da janela. Filadélfia se estendia lá embaixo, luzes piscando, cidade viva. Meu telefone vibrou. Mensagem da Nathalie: assinei o contrato. Mudo dia 1º de abril. Obrigada por me mostrar que era possível. Sorri e respondi orgulhosa de você. Outra mensagem do meu pai: quando você estiver pronta. Sem pressão. Coloquei o celular de lado. Talvez eu os convidasse em abril. Talvez em maio. Talvez nem convidasse.
Mas a escolha era minha. E essa liberdade, esse poder de escolher, era tudo. Pensei na véspera de Natal, na mesa das crianças, na cara do Andrew, na voz da minha mãe, ao sair para o frio. Foi doloroso, bagunçado, público, mas também necessário. Porque às vezes a única maneira de ser livre é dizer a verdade, mesmo que custe caro. Mesmo que estrague o Natal. Mesmo que faça de você o vilão na história de outra pessoa. Eu disse a verdade. E escolhi a mim mesma. E agora estou aqui, no meu apartamento, na minha cidade, com minha filha dormindo no quarto ao lado, minha irmã encontrando seu próprio caminho, e talvez meus pais finalmente começando a me ver. Não sei como essa história termina. Não sei se vamos nos reconstruir. Não sei se o perdão é possível. Mas sei de uma coisa: eu não sou mais invisível. Não para eles, mas, mais importante, não para mim mesma. Sou Ellen Sloan, PhD, diretora sênior de programa, mãe solteira, sobrevivente, e eu sou suficiente. Mais que suficiente. Eu sou tudo. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir, por estar aqui. Se você já foi a criança invisível, deixe um comentário. Você não está sozinho. E se já precisou se escolher acima das expectativas da família, se inscreva, porque a sua história também importa. Esta é a minha verdade. Esta é a minha vida. E eu finalmente, sou livre.